Então, retornando aqui no desenho feio que eu fiz. Mas não é o desenho, gente. É o assunto, é o conteúdo. Então, vamos aqui voltar aqui, né? Na programação, né? Do nosso corpo, terra, bem dizer assim, né? Aqui a gente tem, né? A nossa base, né? Que, querendo ou não, né? Que nem todo mundo sabe, né? Te dizem, nós não somos daqui, esse não é o nosso reino. Nós estamos aqui para poder ser de passagem de reinos que fazem parte das nossas origens e que não conseguiram a libertação desse plano. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse plano são as nossas raízes. Por que essas duas estrelinhas aqui? Elas são o chakra da terra, né? A conexão com os 5 elementos da terra, que seria terra, fogo, água, ar e o etérico, que é o éter, né? Que é o plano de alma, no caso, né? Do astral, dos astros para a nossa alma, certo? Aí aqui a gente tem todos os componentes, como eu disse, o julgamento, né? Que a gente faz ali, né? Individualmente, né? O numeral, aqui a cruz ansata, que seria o quê? O imortal, né? Que seria o Cristo, que é a nossa sombra, né? Que é aquilo que nós vemos em verdade e que não aceitamos incorporado dentro de nós, que é uma sombra que existe dentro da gente, só que a gente nega ela na gente, entende? É igual o caminho de Cristo. Quem ia querer sair carregando uma cruz 1000 vezes o peso dele com pés descalços, né? Bem dizer assim, numa planície cheia de pedras cortantes e ainda receber um copo de vinagre para beber, né? Eu daria um copo de vinagre, por quê? Porque eu sei que o vinagre vai desinflamar todas as feridas que estiver no corpo, para começar, né? Mas, na visão de uma pessoa também preconceituosa, é lógico que essa pessoa vai acreditar que está sabotando a água que o outro precisa tomar, né? Se alguém te pede água, você dá água. Se alguém te pede pão, você dá pão. Não é assim que funciona a vida, né? É como se tivesse escravos ali também, né? Tipo assim, eu não te pedi vinagre, eu te pedi água. Entendeu? Então me dê água. Tipo assim, nesse teatro da vida era água que era água, né? Beleza, a água. Beleza, não importa. Então a água já tá envolvida nesse pano aqui, ó. Nessa escadinha aqui, ó, rolante, né? Com as dores de baixas vibrações, baixas frequências. Entende? Que a gente vive todo o tempo. Dentro da gente, fora da gente, a gente colapsa com essas energias o tempo inteiro, né? E por que essa estrela aqui desse jeito? Aqui vocês podem ver que tem um losango, que parece até um túmulo, né? Um sepulcro, né? Que também é a imagem de Yeshua, né? Na terra, né? No caso, na terra, Yeshua, né? Que é em volta de um losango. E o quadrado, né? Que é o quaternário, que é a matéria sólida, material, estruturada na terra. E a gente aqui é esse canudo aqui, ó. Esse caninho aqui, né? Diga de passagem. Porque aqui vem energia do alto pra gente, né? Ela para aqui, para ali, vai resolver uns bagulho aqui, uns negócios aqui. E depois ela desce, ela precisa descer. Ela precisa descer, encontrar nossas origens em outros lugares. E depois, assim como uma desce, uma sobe. Entende? É de um lado direito e do lado esquerdo. Toda hora trabalhando no nosso corpo. Todo momento, nosso corpo está trabalhando. Dentro de um sistema aqui, ó. Você tá vendo a estrela de Davi aqui em cima, aqui, ó. Né? Estrela de Salomão, sei lá, Davi, tanto faz. Né? Que seria a ponta do alto, a estrela de 6 pontas, né? Que é o total equilíbrio, número 6. Equilíbrio das trindades do nosso corpo, das duas trindades. Tanto da trindade de baixo, que no caso é um quaternário, né? Porque é material. Mas em cima tem duas trindades, porque é a trindade do lado da mãe e do lado do pai. Por quê? São trinos, né? Passado, presente, futuro, passado, presente, futuro. Essa energia tá ligada nisso. E aqui tem todo esse sistema, entende? Aqui, o numeral, no caso, tá conectado aqui
a lua, né, da Terra, né, que é a sensibilidade que a gente tem, que a gente já sente peso nas costas, né, de vir um problema, a gente tá sentindo dor na coluna, né, é verdade? A gente tá sentindo dor na coluna, dor na lombar, dor no corpo inteiro. Antes de chegar, a gente chega nos ossos, já chega direto no osso. É do pó ao pó. E essa é a sensação. Aqui, essa lua minguante, ela fala sobre a energia de Saturno, né? Que é o que? A ordem, aonde se organiza todas as coisas. E essa estrelinha aqui seria o que? Plutão, que é o planeta dos contratos. Ou seja, de todo contrato que existe no planeta da superfície da Terra. Da alma vir para a vivência material invólucro, acompanhado de um espírito para poder ter sabedoria, experiências, vivências e sair da rotina do nada, né, que existia antes, da morte que existia antes, para poder ter uma vida na matéria, para poder construir o que deseja, né? Aqui, no caso, esse aqui é mais ou menos um antigo, né? Era uma forma antiga de se fazer o mapa astral das pessoas, né? Claro que aqui os nossos órgãos, né? Tá conectado a outros planetas, tá conectado a signos astrológicos, um monte de coisa, né? Tinha um monte de coisa, né? Ali, né? E a nossa boca, ela tá conectada ali ao nosso osso abaixo da pelve, sabia? A nossa boca, ela tá conectada ao osso do chakra básico, que é o chakra de sustentação. Por que o nosso nariz tem um triângulo? Justamente para que a gente aprenda a inspirar, filtrar aquilo que é nosso e aprender a repelir aquilo que é dos outros. Entendeu? Aquilo que é dos outros a gente busca repelir para que a gente tenha nossas ideias próprias, nossas próprias inspirações, entende? Os nossos olhos, se a gente for olhar lá numa caveira, ele tem um formato meio que geodal, né? Geodal. Que no caso seria uma visão do alto da Terra numa estrutura plana, né? Os nossos ouvidos também, na figura de um crânio, ele também tem essa mesma estrutura geoidal. No caso de uma estrutura plana da Terra, né? No caso, se você for olhar a Terra de cima, você vai ver que ela não é redondinha, bonitinha, um ovinho, que nem todo mundo fala. Ela é uma superfície meio que geoidal, né? Meio parece um meteorito, um meteoro, alguma coisa do tipo, entende? E aqui todo esse sistema, é que nem todo mundo fala, nós somos um universo, nós somos mesmo um universo. Porque ao nosso redor tem toda essa influência, todo esse relógio quântico girando à nossa volta. Quanto mais a gente entende essa escadinha aqui das influências que a gente precisa consertar na vida, mais a nossa antena parabólica vai girar para o alto e a gente consegue se conectar com as nossas famílias mais alternadas, que irão trazer para a gente informações, né? Ajudar a gente aqui num certo consentimento sobre a vida, organizar nossa vida e organizar a vida da nossa sustentação na matéria, daquilo que precisa ser trago para a gente poder tá trazendo justificativas, entende? E aí é onde tudo isso acontece, num plano só, a gente, como universo, a gente tem que entender que tudo isso tá na nossa energia, tudo isso tá no nosso centro, por isso que tem muita gente que fala assim, nossa, tal pessoa tem um rei na barriga, porque o nosso umbigo, ele tá conectado à energia do sol, energia solar, energia do ego, né? Mas quando a gente entende que nossos pés está calçado por como parece um túmulo, digo de passagem, a gente não pode ter muito orgulho dentro da gente, entende? A gente tem que ser pessoas mais humildes e mais simples, né? Porque a humilhação, a dor, o sofrimento é o que mais tem aqui. É igual essa tecnologia cúbica que eu tô usando na minha mão agora, que é o celular. Por exemplo, isso